Uma boa tarde a todos, espero que estejam bem. E para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de propor reflexões sobre o Evangelho, principalmente quando a gente traz reflexões de Jesus pautadas nesses esclarecimentos que nos foram trazidos pela nossa tão querida doutrina espírita. E no dia de hoje eu queria muito aproveitar desse momento que nós estamos vivenciando de dificuldade, esse momento de incertezas por conta da pandemia da Covid-19, para tentarmos refletir um pouco mais sobre o que seria a justiça divina. E o questionamento que eu proponho é se nós estamos hoje, no decorrer da nossa vida, compreendendo o que seria essa justiça divina. Será que nós entendemos ela? Será que nós estamos aceitando a justiça divina em toda a sua plenitude? Ou será que ainda temos dúvidas dos desígnios de Deus? Eu digo isso porque, apesar de nós ainda estarmos aqui tentando estudar, ainda estarmos fazendo a nossa leitura das obras trazidas por Kardec, é claro que por conta dessa nossa condição evolutiva, pelo fato de ainda estarmos mais próximos das questões materiais quando comparado com as questões espirituais, é natural nós termos dificuldades de entender em toda a sua plenitude essa justiça e providência de Deus. Eu digo justiça e providência porque para a gente poder entender, melhor compreender o que seria justiça divina, é necessário que também compreendamos o que é a providência divina. Porque a providência nada mais é do que essa solicitude que Deus tem para com as suas próprias criaturas. Seria a sabedoria suprema com que Ele, esse ser divino, conduz todas as coisas do universo. A gente tenta de repetir todas as coisas. Portanto, não há nada que aconteça no universo que não está amparado pela lei natural. Não há nada que ocorra no universo que é de desconhecimento de Deus. Afinal, Deus é perfeito. Nós não podemos esquecer que, conforme dito lá no item 6 da introdução ao estudo da doutrina espírita que existe no Livro dos Espíritos, onde se cita os atributos divinos, nós não podemos esquecer que Deus é infinito, que Deus é onipotente, ou seja, Ele pode tudo, e que Ele é onipresente, ou seja, está ao mesmo tempo em toda a parte. É por isso que nós temos certeza absoluta que Deus não nos abandona. É por isso que nós temos a certeza de que Deus se encontra sempre ao nosso lado e que Ele age continuamente sobre nós e sobre tudo o que está à nossa volta. Seja utilizando-se dos espíritos desencarnados, seja utilizando-se dos encarnados que estão à nossa volta, ou então daquelas forças naturais que nós ainda não conseguimos compreender e chamamos de acaso. Afinal, como a gente está cansado de ver na doutrina espírita, o acaso não existe. Mas o problema é que, mesmo sabendo de tudo isso, nós ainda estamos nos revoltando e nós ainda temos uma dificuldade de compreensão sobre como ocorre essa justiça de Deus, né? Temos dificuldade de entender por que acontece tantos momentos de dificuldades, acontece tantas dores à nossa volta. Mas nós temos que repetir que esses questionamentos não devem ser sobre uma suposta falha, entre aspas, na justiça divina. Esses questionamentos, eles devem ocorrer sim, mas sobre a dificuldade em que nós, enquanto espíritos imortais, né, vivendo em um planeta de provas e expiações, temos em compreender esse senso de justiça, já que o nosso senso de justiça é diferente do senso de justiça de Deus, que é perfeito. Nós também temos uma dificuldade de compreender
essa causa e efeito, essa lei de ação e reação. E para poder ilustrar um pouco dessa dificuldade que nós temos de compreender sobre a justiça divina, eu trago um momento de conversa entre Jesus e os seus discípulos que eu particularmente gosto bastante. Sempre que eu posso, eu lembro dessa conversa, porque ela faz com que nós passamos a raciocinar um pouco sobre esse entendimento do que viria a ser justiça. Nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que em conversa com os apóstolos, Jesus esclarece aquela afirmação que todos nós já conhecemos, né? Que é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ai daquele por meio do qual venha o escândalo. E quando Jesus propõe essa afirmativa para os discípulos, ele quer esclarecer que a natureza do homem ela é rica em fragilidade e que o homem ele é então mais frágil do que perverso, porque é essa fragilidade que nos torna uma presa fácil do mal. E diante dessa afirmativa, de maneira preocupada, o apóstolo Tiago chega para o mestre e o questiona, dizendo: mestre, eu não entendo essa afirmação. Como assim? Como é necessário que o escândalo venha ao mundo, mas ao mesmo tempo, ai daquele pelo meio do qual vem esse escândalo? Porque o questionamento do Tiago é legítimo. Ele coloca que, segundo as explicações do mestre, se realmente existe uma justiça soberana, uma justiça que é responsável por poder reger os nossos destinos nesse planeta, então, como consequência, aonde houver um assassinato, amanhã necessariamente teremos uma vítima, criando assim esse ciclo vicioso, porque o assassino de hoje será a vítima de amanhã. Apesar de ser um questionamento legítimo por parte de Tiago, Jesus, compreendendo essa pergunta, a complexidade desse questionamento, volta para Tiago e propõe uma nova questão. Porque o mestre, ele sabe que para nós podermos raciocinar, para nós podermos entender, realmente compreender aquilo que é necessário, a questão tem que ser proposta para nós mesmos. Então Jesus adverte Tiago: até tu, Tiago, por acaso não percebestes que o primeiro mandamento da lei é amarás o Senhor Deus de todo o seu coração? E que o segundo mandamento é amará ao seu próximo como a si mesmo? E aí Jesus questiona: como é que pode alguém amar a Deus fazendo mal à sua própria obra? Ou como é que pode alguém conciliar amor a Deus com crueldade? Amar a Deus e fazer o seu semelhante sofrer? Amar a Deus e sujar as suas mãos de sangue, ainda que em nome de uma suposta vingança? A questão é que nós ainda procedemos como Tiago. Porque quando olhamos essa revelação do Antigo Testamento, nós continuamos a enxergar apenas olho por olho e dente por dente. Nós temos dificuldades de recordar que a lei mosaica é uma revelação da lei de amor. Já que o primeiro mandamento é o amar a Deus e o segundo é o amar ao próximo. A lei de amor também está na revelação mosaica. Só que Moisés não conseguiu exemplificar. No entanto, muitos séculos depois, veio Jesus. E não tenhamos dúvidas, porque nunca ninguém exemplificou e lutou contra o mal como Jesus fez. Nunca ninguém amou o pecador, o malvado, como Jesus amou. A gente não pode esquecer que naquele momento sublime, o momento do testemunho do mestre, quando ele foi preso,
E aí que Simão Pedro retirou aquela espada e cortou a orelha do soldado que dava voz de prisão a Jesus? O mestre não esboçou nenhum gesto de violência. Muito pelo contrário. Ele virou para Simão Pedro e falou: Simão, embainha a tua espada, porque aquele que fere com ferro será ferido. E com essa atitude, Jesus deixou marcado para nós, lá no Evangelho, essa lição da lei de causa e de efeito. Essa lição de que todo mal que nós semearmos, um dia vai voltar para nós, né? Toda dor que nós plantarmos, obrigatoriamente teremos de colher. E Allan Kardec, na codificação do Livro dos Espíritos, nos traz de maneira a resgatar esse ensino de Jesus, o nome da última lei moral. E o nome da lei é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Percebam que não são três leis separadas. Eu não tenho a justiça de um lado, o amor e a caridade, não. Trata-se de apenas uma lei. A lei é de justiça, amor e caridade. A lei divina é uma. Somos nós, por conta desse coração, desse sentimento viciado que ainda possuímos, que quando falamos da lei de causa e efeito, analisamos apenas o aspecto negativo. Nós entendemos essa lei como se fosse uma lei de punição, enquanto, na verdade, a lei é de amor, de justiça e de caridade. Ou seja, nós temos exatamente aquilo que conquistamos. Emmanuel, no livro Justiça Divina, diz que a expiação que nós enfrentamos, né, é uma medida da lei apenas para os corações endurecidos. Nós percebemos, então, que à medida que nós amaciamos o nosso sentimento, essa expiação vai ser mais branda. De maneira geral, nós percebemos que nós somos ligeiros em punir, só que nós não temos o interesse em entender da onde surge esse mal, né? De compreender o que levou a criatura a agir dessa forma, ou então o que nós mesmos plantamos para poder fazer uma determinada colheita. Afinal, não podemos esquecer, o plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós, enquanto espíritos imperfeitos que estamos em constante evolução, sempre nos deparamos com uma dúvida, né? Quando nós afirmamos se a justiça de Deus é realmente justa. Mas, para a gente poder responder esse questionamento, primeiro a gente tem que entender o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Será que nós possuímos capacidade para poder fazer essa distinção? Quando nós olhamos lá na questão de número 630 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que bem é tudo aquilo que se está conforme a lei de Deus. Já mal seria tudo aquilo que é contrário à lei divina. Ou seja, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, enquanto que fazer o mal seria infringir essa lei. É simples, né? De uma maneira teórica. É claro que na prática nós ainda temos dificuldades. Mas a questão é, será que mesmo sabendo que a lei de Deus está na nossa consciência, nós possuímos essa capacidade de discernimento para poder acessar, para poder compreender essa lei? Ou será que mesmo tendo a dificuldade de compreensão, ainda estamos blasfemando contra Deus quando nos deparamos com essas situações que nós consideramos como injustas? Exemplos para poder testar essa nossa compreensão, para testar a nossa capacidade e a nossa fé, não nos falta nesse mundo de provas e expiações. Basta nós olharmos para os noticiários que nós vamos nos deparar com diversas situações. Por exemplo, como é que nós reagimos quando nós presenciamos ou
descobrimos uma traição de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, de uma amiga, ou então quando nós temos as nossas economias furtadas, como é que nós reagimos quando um ente muito querido nosso desencarna? Ou então quando acontece um desencarne em massa, levando a desencarnação, muitas pessoas ao mesmo tempo. A gente não precisa ir longe. Como é que nós estamos encarando esse momento atual, essa situação de pandemia da Covid-19, onde nós estamos vivenciando problemas de saúde, problemas financeiros, ou seja, dores diversas. Eu fiz questão de poder citar esses exemplos menos e mais gravosos, justamente para poder demonstrar que, independente do tipo de situação que está acontecendo, nós geralmente culpamos Deus, geralmente blasfemamos contra essa justiça divina que ainda não compreendemos. Quando nesses exemplos existe uma terceira pessoa envolvida, nós primeiro nos preocupamos em culpar essa pessoa e depois nós culpamos Deus. Sempre é um ato de injustiça contra nós permitido contra Deus. Agora, que é permitido contra Deus, não temos dúvidas. Afinal, como relembramos anteriormente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Agora, será que realmente é um ato de injustiça? Porque se nós considerarmos que é um ato de injustiça, nós estamos desconsiderando que Deus seja soberanamente bom e justo. Porque como é que pode alguém perfeito, bom e justo cometer injustiças? Então Deus não seria perfeito. Ou, analisando sobre um outro paradigma, sobre um outro prisma, ou será que somos nós que possuímos então uma moral, que possuímos uma inteligência comprometida para poder realmente entender essas coisas? Com certeza é a última opção, Nós temos de nos conhecer e saber que somos imperfeitos. Tanto que nós temos uma dificuldade imensa de lembrar qual que é o objetivo da reencarnação. Quando nós olhamos a questão de número 167 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação, os Espíritos respondem de maneira direta, que é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. E eles finalizam a resposta com uma outra questão. Se não tivesse isso, onde estaria a justiça? É claro que, analisando essa resposta mais direta, nós continuamos às vezes ter dificuldade de compreender no contexto global o que seria essa reencarnação. Por isso que a gente tem de estudar. Mas no próprio Livro dos Espíritos, na questão de número 132, a gente tem uma resposta um pouco mais detalhada. Porque na 132, Kardec até pergunta qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos. Se nós somos imortais, Se nós vivemos a vida eterna no plano espiritual, por que nós temos de encarnar? Por que nós temos de vir para a matéria? E a resposta é a seguinte: a encarnação nos é imposta para poder fazer que nós cheguemos à perfeição. Nós temos que ser testados por conta do nosso livre-arbítrio, ver como é que nós iremos proceder, no decorrer da nossa existência. E essa encarnação acaba sendo para uns expiação, enquanto que para outros é uma missão. Só que para alcançar a perfeição, todos têm que sofrer as vicissitudes da existência corpórea. É nisto que consiste a expiação. E aí, nessa resposta, os Espíritos ainda prosseguem um pouco mais. Eles falam que a encarnação também possui uma outra finalidade, que seria de nos colocar em condições de cumprir com a nossa parte na própria criação. A gente contribuir com as obras de Deus. Mas percebam que então que essas dificuldades que nós enfrentamos, não é porque Deus é injusto, não é porque Deus gosta de nos ver sofrer, muito pelo contrário. Deus quer a nossa felicidade. A questão
é que Deus é perfeito, Deus está muito acima de nós em entendimento e compreensão, e Ele sabe, muito mais do que nós, que apenas iremos alcançar a felicidade na medida em que nos afastarmos dessa materialidade transitória do mundo corporal. As dificuldades que nós estamos enfrentando, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, elas são reflexos dessa inobservância da nossa conduta, seja nas encarnações passadas ou nessa encarnação atual, né? A dor, as dificuldades são chamados, é um chamado para poder nos atentar a essa mudança interior, essa mudança íntima que se faz necessária. Entretanto, infelizmente, é natural, por sermos imperfeitos, nós ainda temos dificuldades de sair dessa inércia, de sair desse comodismo pelo amor. É por isso que ainda se faz necessário a dor. Mas o mais importante que temos de frisar é que essa dor, ela não é imposta por Deus, porque Deus é justo. Vamos relembrar, a lei dele é de justiça, de amor e de caridade. A dor que nós presenciamos é uma consequência daquilo que temos plantados para nós mesmos. Afinal, nós não iremos colher flores se estamos plantando espinhos. É engraçado porque nós queremos mudanças, só que ainda insistimos em agir dessa mesma forma que estamos procedendo no decorrer do tempo. Ora, é uma coisa lógica. Como é que nós vamos ter resultados diferentes se a conduta que estamos praticando é a mesma? Esses problemas que surgem para nós, as dores, são justamente para lembrar que nós devemos mudar essa nossa conduta caso não queiramos mais vivenciar esses dissabores. Capítulo 7 do livro Jesus e Atualidade, Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos é colocado que a justiça, uma análise da justiça de modo geral, de modo até material mesmo, essa justiça ela tem por objetivo reparar o dano causado, tem por objetivo corrigir o infrator, corrigir aquele que cometeu o erro, de maneira então a torná-lo útil à sociedade em que ele está inserido. Nos é falado ainda lá que a justiça ela deve trabalhar sempre em favor da educação. E os métodos disciplinares não têm como intuito a punição. Quando a gente limita a liberdade do delinquente, nós estamos apenas querendo poupá-lo dessa convivência com a comunidade, já que ele ainda não aprendeu, e evitar, portanto, males mais graves. Percebam que essa é uma definição de justiça colocada pelos próprios homens, por mais que nós não estamos seguindo na prática esse conceito. Mas a questão é, se a grande maioria dos homens entendem ser justiça um objeto de reparação e não de punição, por que a justiça de Deus, que é um ser perfeito, seria contrária a essa? Portanto, mais uma vez, a lei de Deus é totalmente justa. É claro que por estarmos no mundo de provas e expiações, é claro que por sermos imperfeitos e por estarmos rodeados de outros irmãos nossos que também são imperfeitos, existem sim injustiças no nosso mundo. Só que essas injustiças, elas não são de Deus. Elas são injustiças cometidas e criadas pelo próprio homem. Porque nós somos imperfeitos e nós temos o nosso livre arbítrio. Podemos agir livremente. A justiça de Deus está justamente em fazer com que seja reparada essas injustiças que nós mesmos praticamos. E também temos de tomar muito cuidado com o que estamos entendendo por reparação, porque não podemos esquecer, novamente, eu estou repetindo isso direto, mas é para poder frisar, mas não podemos esquecer que a lei é de justiça, de amor e de caridade, não é uma justiça de vingança. Não existe aqui o olho por olho e dente por dente.
Então, a título exemplificativo, apenas para poder ficar claro como poderia ser essa lei de reparação, com base na lei de justiça, de amor e caridade, vamos supor que em uma encarnação passada eu tenha cometido um assassinato. Se nós formos analisar a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, eu deveria também ser assassinado. Mas vamos utilizar a lógica. Cadê a reparação? Em que esse término da vida traumática, da minha vida, vai contribuir para a minha própria evolução enquanto espírito imortal? Não seria muito mais útil que, analisando materialmente, na encarnação atual, eu tenha de contribuir financeiramente para sustentar os dependentes daquele que eu assassinei? E do ponto de vista espiritual, será que não seria muito mais útil em uma próxima encarnação eu vir como pai ou vir como mãe daquela pessoa que eu assassinei? Afinal, já que eu tirei uma oportunidade, é justo que eu conceda uma outra oportunidade. Esse exemplo é hipotético, só para poder nos fazer refletir, para nós podermos compreender que ainda temos grande dificuldade sobre esse entendimento desses princípios que nos foram apresentados por Jesus e que nos foram apresentados pela doutrina espírita. É por isso que nós temos que continuar forte e firme no estudo da doutrina, para a gente poder entender de maneira clara, porque é natural nós nos revoltarmos perante essas injustiças que nos rodeiam. Só que nós não podemos atribuir essas injustiças a Deus e nem nos revoltar contra Ele. Porque se nós fizermos isso, estamos correndo o risco de nos afastar de uma responsabilidade que é nossa. É por isso que nós temos de nos esforçar sempre, de maneira contínua. E por mais que às vezes nos deixamos desanimar, porque é natural, nós temos de ter sempre esperança. Afinal, nós somos seres imortais e Deus é soberanamente bom e justo. À medida que nós formos evoluindo, que nós formos nos esforçando para sermos pessoas melhores, as dificuldades que nos permeiam, elas vão diminuir. Porque nós deixaremos de cometer injustiças, nós vamos deixar de dar atenção a esses vícios que carregamos por muitos anos, por muitas encarnações, e por conta disso, consequentemente, pela lógica, nós deixaremos de colher os espinhos, porque o plantio foi diferente. Perceba então que tudo é uma questão de esforço e para onde a nossa atenção está voltada. Lembremos que, tal como dito pelos espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Se a lei mosaica ela é uma lei de amor, se a lei de Cristo é uma lei de amor, se a lei que foi trazida pelos espíritos é uma lei de amor, com toda certeza a lei de Deus não é diferente. Até porque essa lei, em todas essas três situações, é uma lei única. É a lei de justiça, amor e caridade. Que possamos então nos manter firmes diante dessas dificuldades que nós mesmos criamos enquanto indivíduos, criamos enquanto coletividade, para que amanhã seja possível colher bons frutos. Não nos deixemos desanimar, eu agradeço muito pela atenção e fiquem com Deus.